Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Maísa. Eu sou a Cris. Eu sou o Thiago. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, é com grande prazer que recebemos Kellen Chacon, secretária de Cultura e Turismo em Mogi das Cruzes, graduada em História e Pedagogia pela Universidade de Mogi das Cruzes e mestre em Semiótica, Educação e Tecnologias da Educação. É também idealizadora do Leia Mais Mulheres e do Café Literário Mogi, projetos que visam promover e incentivar a leitura. Seja bem-vinda, Kellen. Muito obrigada, pessoal. Agradeço imensamente o convite. É muito bom estar aqui para conversar com vocês. Bom, e para começar, a gente viu seu currículo e a gente notou que você tem duas principais áreas da atuação, a história e a educação. Você pode nos contar um pouco como você chegou nessas áreas e o que fez você optar por elas? Então, Cris, é mesmo uma trajetória de vida isso, né? Eu acho que a educação foi acontecendo de uma forma muito natural na minha vida, mas a história, ela foi um pouco diferente. A história com H maiúsculo, né? Não a história da minha trajetória, mas a história ciência. Quando eu era criança, eu sou filha única, acho que é a primeira coisa que a gente precisa saber. Eu sou filha única, meus pais trabalhavam muito, meu pai trabalhava em São Paulo, então ele chegava bastante tarde. A minha mãe, embora trabalhasse em Mogi, que é onde eu nasci e onde eu moro até hoje, ela também chegava bastante tarde, ela chegava por volta de umas 7 horas da noite na minha casa. E quem ficava comigo era a minha avó. E a minha avó, ela contava muitas lendas, muitos causos, assim, muitas histórias interessantíssimas. E, voltando lá no programa de TV, havia um programa de TV, quando eu era criança, chamado Cosmos, que era apresentado pelo Carl Sagan, um grande físico, né? Tem até uma versão atual agora de Cosmos, que está aí nas plataformas de streaming, e tem a versão anterior, original também. Bom, enfim. E havia um outro programa chamado, não lembro o nome, mas ele era apresentado por um oceanógrafo muito, muito famoso, francês, chamado Jacques Cousteau. E eu era muito, muito apaixonada. Eu ficava com a minha avó o tempo todo durante o dia. Quando eu não estava ouvindo os causos da minha avó, as lendas e mitos de Mogi, as origens das coisas e tal, eu estava assistindo um desses dois programas. Dificilmente eu assistia desenho, eu assistia poucos desenhos. Eu assistia muito esses programas que passavam com uma frequência bastante grande. Não sei precisar isso, porque eu devia ter uns 5, 6 anos, mas devia ser quase que diária. E o que aconteceu? Eu me apaixonei por essas duas áreas, pela compreensão da pequenez do homem frente à imensidão do universo, pela compreensão da origem da vida no mar. E eu me lembro muito nitidamente de um episódio em que o Jacques Cousteau estava com o filho dele e eles, numa das expedições, acharam várias ruínas no oceano, na costa da África. E dentre essas ruínas, eles acharam uma escultura que estava quebrada. E eles levaram esses artefatos, essas peças, para um arqueólogo da equipe. E aí eu pensei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu quero entender como chegamos até aqui, porque neste episódio o arqueólogo, a partir do estudo, da retrospectiva de tudo o que aquele artefato representava, ele traçou toda a história daquela civilização, daquele povo. E foi aí que eu me encantei. E quando eu cheguei na 5ª série, atual 6º ano, eu tive minha primeira aula de história, só história mesmo. E a minha professora começou a falar das primeiras civilizações. E quando ela saiu da sala de aula, eu fui até a porta e falei, professora, como que a senhora fez para chegar até aqui? É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Entender como as pessoas chegaram até esse momento nas suas vidas, porque as coisas que achamos e julgamos normais foram se construindo assim,
né? Porque nós vivemos como vivemos, quais são os nossos costumes, qual a origem disso, enfim. Porque a sociedade é dessa maneira e não de outra, né? Que outras maneiras possíveis de se viver existem. E aí eu fui estudar história. É bem legal assim, né? Porque eu acho que Cosmos é uma série atemporal, né? Tipo, passa o tempo e ela sempre é uma série atual, assim. Desperta bastante interesse. Extremamente, extremamente. E, bom, agora que nós já conhecemos um pouco da sua trajetória e sabendo que você ocupa o cargo de secretária da Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes, gostaríamos de saber como que foi o processo de chegar até a Secretaria de Cultura e Turismo. Você já havia se imaginado antes ocupando esse cargo? Nunca, Thiago. Nunca. Foi uma surpresa muito grande quando o prefeito fez o convite, mas eu acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender como esse convite foi feito e por quê, né? E, enfim, toda a história. Bom, voltando no tempo, a história, ela é essa compreensão muito forte dos valores culturais, né? A entender que a arte, em suas diferentes linguagens e diversas manifestações, ela expressa o sentimento do mundo, o sentimento do ser humano, a compreensão e a apreensão que ele tem do mundo, do momento em que ele vive. E isso sempre foi uma coisa muito, muito importante na minha vida. Eu sempre gostei muito de arte e cultura, das muitas linguagens. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de dança, eu gosto muito de teatro, enfim. E aí, eu sempre estive muito ligada a esses cantos, a esses campos. Sempre estive muito ligada a esses campos, e esses campos todos me abriram possibilidades de interpretação do mundo muito importantes. E minha trajetória era toda construída na educação, né? E eu entendia que era impossível educar sem conectar as pessoas por meio das produções culturais, sem fazer com que as pessoas vissem sentido, significado, que elas entendessem os sinais deixados de outros tempos por outras civilizações e que marcavam esses valores culturais. Então eu sempre tive essa proximidade muito grande. E na construção da minha trajetória, eu fui professora, eu fui coordenadora pedagógica, eu fui diretora de escola, fui professora em vários níveis, na universidade também. E eu fui supervisora de ensino durante 10 anos. E como supervisora de ensino, eu orientava as diretoras e coordenadoras e professoras a terem uma ação pedagógica que fosse interessante e eficiente. Para isso, eu sempre sugeria elementos da cultura. Então, eu sempre estava muito próxima da Secretaria de Cultura de Mogi, né? Sempre muito próxima da programação cultural da cidade de São Paulo, de outras cidades, de outros lugares. Frequentemente, eu ia estudar ou visitar Semana do Patrimônio, que o patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico, natural, ele está muito ligado à formação da história, à vivência do historiador. E isso fez com que eu estivesse sempre em contato com essas linguagens, né? Participei ativamente do Conselho Municipal de Cultura aqui na cidade, algumas vezes, do Conselho de Patrimônio, enfim, e isso foi estreitando os laços. E quando o prefeito atual ganhou a eleição, ele me pediu que encaminhasse meu currículo para ele, me chamou para uma conversa e me colocou algumas coisas, na verdade, o que eu achava da relação entre educação e cultura, se eu achava que esse era o caminho adequado e como seria esse caminho. E para mim aquilo era uma conversa informal, entendem? Ele não estava me entrevistando. E eu comecei a conversar com ele e coloquei algumas das minhas ideias, até porque eu tinha um projeto dentro da perspectiva da educação para fazer uma parceria muito grande com a cultura, e ao final da nossa conversa ele falou: ótimo, gostei muito, então você topa ser a nossa secretária de cultura? E aí eu arregalei os olhos bem assim. Ele diz que ele nunca, enquanto viver, vai esquecer a cara que eu fiz quando ele fez o convite, né? Porque foi muito, muito surpreendente. Então, Thiago, eu nunca imaginei
estar nesse lugar, por mais que eu gostasse muito e por mais que eu tentasse viver isso e levar isso para a minha prática profissional. Mas foi uma grande surpresa. Realmente, né? E sabendo de toda essa história que você tem, né? De todos esses lugares que você passou, é de se deduzir assim que muitas pessoas encontram identificação em você, né? Que representa a Secretaria de Cultura atualmente e ainda mais sendo uma mulher. Então, tendo isso em vista, você poderia falar um pouco da sua importância na representatividade e dos projetos culturais que são voltados para o público feminino? Então, a gente tem a feliz possibilidade de estar num governo em que há muitas mulheres. Muitas mulheres. Sou secretária de Cultura, mas existe uma secretária do Verde Meio Ambiente, ela também é mulher. Existe uma secretária de Obras, olha que coisa inusitada. Existe uma secretária de Serviços Urbanos, uma área em que eminentemente trabalham apenas homens, né? E existe uma mulher lá hoje. A gente tem uma vice-prefeita, a gente a chama de co-prefeita, né? Dado o destaque que ela tem na construção da gestão do nosso prefeito atual. Então, é um lugar em que mulheres estão ocupando a liderança e eu fico muito feliz com isso. É muito assombroso ser referência para outras pessoas, Ana Maísa. É bem assombroso, porque isso nos dá uma responsabilidade ainda maior, especialmente num mundo em que há uma clivagem tão grande do aspecto masculino, do aspecto opressor, do aspecto dominador, em que a linguagem, né? A linguagem diária, sutil, ela é muito patriarcal, né? Em que os ambientes de poder, eles são extremamente patriarcais, eles são extremamente excludentes para as mulheres. Mas, apesar de tudo, eu sou uma mulher privilegiada, né? Sou uma mulher branca, eu sou uma mulher com um alto nível de instrução, eu sou uma mulher que tem um serviço público por carreira, eu construí uma carreira no serviço público, então eu tenho um serviço seguro, né? Um emprego seguro. Estou hoje num cargo comissionado, mas acabando a gestão, eu tenho para onde voltar, né? Tenho uma carreira dentro do serviço público construída com concursos públicos. E isso é muito confortável, mas nós sabemos que não é a realidade da maioria das mulheres no nosso país. No Sudeste ainda temos talvez uma configuração um pouco diferente, mas sabemos que na maior parte do nosso país mesmo é extremamente difícil uma mulher conseguir galgar um cargo de liderança, seja ele no setor público ou no setor privado. O setor privado tem aberto convenientemente mais vagas, né, por questões, inclusive, de marketing, de linguagem expressiva para esse campo que tem surgido, um campo de disputas, mas também um campo de mercadoria, né, um campo de interesse bastante grande do capital, mas eu vejo que o meu papel, ele é muito importante, porque ele pode inspirar outras mulheres a saírem dos seus lugares e buscarem estar à frente de projetos, estar à frente de suas próprias redes de relações, entende? De buscar construir coisas no cotidiano, de buscar emancipar a si mesmas e a outras mulheres também, de buscar estar junto, né? Então eu procuro fazer isso da melhor forma que posso, especialmente construindo espaços de diálogo, que acho que é o mais importante. Não só para mulheres, eu entendo que as mulheres precisam se fortalecer muito, cada vez mais, e que ficamos muito para trás, então é urgente. Mas é importante que tenhamos homens junto conosco para entender de todas as nossas dificuldades e de todas as nossas lacunas não preenchidas. E Kellen, nós começamos a te acompanhar nas redes sociais e notamos que você é uma leitora assídua. Então, gostaríamos de saber se houve um momento específico da sua vida que você se reconheceu como amante da arte e cultura
Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, a influência da sua avó, que você sempre gostou, mas você poderia reforçar como que é essa relação? Você sabe, Cris, que essa é uma pergunta muito frequente, né? Porque eu sou a louca dos livros. Então as pessoas falam, mas como você começou a ler? Por que você gosta de ler tanto? Qual foi o momento? Então, assim, em muitas entrevistas e em muitas conversas com amigos e amigas, eu já recebi essa pergunta. E aí, fatalmente, a gente volta lá na minha avó. Né? A oralidade, eu acho que foi o grande segredo de tudo, todas essas muitas histórias, mas isso me emociona muito. Acho que tem dois momentos bem importantes aí. A minha avó era analfabeta, né? E o grande sonho dela era poder aprender a ler para ler a Bíblia. Então, assim, quando eu me alfabetizei, logo que eu me alfabetizei, a minha primeira tentativa foi ensiná-la a ler. E aí eu percebi que era bem difícil. Eu era uma criança, devia ter uns 8 anos, mas eu sabia que eu podia ler para ela. E aí eu comecei a ler para ela, né? E a segunda coisa foi que aos 9 anos havia uma coisa chamada carnê do baú naquela época. E se você não era contemplado com um sorteio, tipo uma mega sena, não... esqueci como chama. Aquele bolão que eles fazem, que eles vendem lá na SBT. Enfim, também era do SBT, era do Silvio Santos. Isso. E se você não era contemplado, você podia ir em uma loja física que havia em todas as cidades e você retirava um prêmio. E a minha avó, no final do ano, ela retirou como prêmio, quando tinha 9 anos, e eu tinha conseguido ler boa parte da Bíblia para ela e com ela, ela retirou um livro para mim. E esse livro era Os Três Mosqueteiros. E lembram que eu assistia toda a história do Jacques Cousteau? Que era um oceanógrafo, né? Ele já faleceu, francês. Então, e aí eu li esse livro. E ele é maravilhoso. E ele foi escrito também por um grande escritor francês. E aí começou a minha paixão pela literatura, pela França. Eu falo francês, sou professora de francês e de italiano. E, além da literatura, os idiomas são minhas grandes paixões, que surgiram oriundos desse contato com a literatura. Isso é muito lindo. Eu acho que a literatura é muito atrativa mesmo, né? É encantador, né, Thiago? Sim. Quem ainda não descobriu isso é porque ainda não teve essa oportunidade de ter um contato real com a literatura. Sim. Kellen, agora nós queremos saber como que funciona um processo de implantação de um projeto cultural. E tem algum impasse? Quais são os impasses que esses projetos sofrem, ou que podem sofrer? Então, a implementação de um projeto cultural, você diz um projeto proposto por um artista para ser implantado na cidade, ou de um projeto implantado pela Secretaria de Cultura, de um programa, coisa assim? Pela Secretaria de Cultura. Ok, tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver são todos os determinantes jurídicos. Então, isso é um grande entrave. A gente precisa ver, por exemplo, se eu vou fazer parceria com alguma empresa privada ou se eu vou fazer mesmo parceria com algum órgão de outra instância, de outro município, do estado ou da federação. Como é que eu posso conduzir isso, né, juridicamente? Então, existe um termo de convênio, um termo de cooperação que precisa ser assinado por ambas as partes, mostrando que elas estão de acordo, que haverá ou não cessão de recursos de uma das partes para a outra. Se eu vou fazer a contratação de
Por exemplo, quando é aniversário da cidade, via de regra, se faz uma programação extensa com atividades culturais, muitas delas de música, mas de todas as linguagens em geral. Ou aqui no estado de São Paulo, quando acontece a virada cultural, não é? Nós temos aí uma semana recheada de programações e nós temos um dia que vira 24 horas com atividades, né, em vários pontos da cidade e tudo mais. Para isso acontecer, eu preciso fazer contratação de artistas. Para fazer contratação de artistas, eu preciso lançar um edital público, então as pessoas precisam saber que existe um chamamento aberto. Para eu lançar esse edital, eu volto lá para a questão do jurídico, né, que eu tenho que ver se todos os critérios são objetivos e eles não são excludentes, se eles são inclusivos, se eu posso ter a maior parte dos artistas que atuam naquela linguagem concorrendo a uma vaga, para que eu não limite isso. Então, quais são as dificuldades? Eu diria, lidar com esses entraves jurídicos que muitas vezes, para garantir a lisura do processo, para garantir que todos tenham acesso, eles fazem com que os recursos, eles fazem com que a estrutura do projeto e principalmente que a finalização dele, que é quando o projeto se efetiva lá para o cidadão, para o munícipe, seja muito longo, esse percurso é longo. Né? Então, hoje pela manhã eu estava falando, olha, estamos estruturando um festival literário aqui, a gente vai lançá-lo agora em abril, mas a gente vai lançar só a divulgação do festival, porque ele vai acontecer de fato em setembro, sabe? A gente está estruturando um festival de culturas ancestrais, que ele acontecerá em novembro, por ocasião da Semana da Consciência Negra. Então, todas as questões precisam ser lançadas para o futuro. Eu preciso pensar hoje aquilo que eu quero para daqui a 4, 5 meses. Então, a maior dificuldade, eu diria, é esse lapso de tempo, porque a demanda das pessoas, ela é sempre urgente. Não é? Tanto das pessoas consumidoras de arte, como das pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras da arte. Ela é urgente. Realmente, né? E falando também dessa questão da arte, né? Recentemente a gente conseguiu ver um avanço no governo, né, da Lei Aldir Blanc também, que é uma coisa que ajuda bastante os artistas. Aí eu acredito que essas questões também que vêm de cima também devem afetar um pouco nessa questão de como que vocês aplicam os projetos. Sim, a maneira como nós aplicamos os recursos, Ana Maísa, é bem complicado. Antes havia uma outra lógica em voga, né? Uma outra importância para os espaços de produção de cultura e arte, e nos preocupa muito essa lógica mais restritiva que o novo governo tem implementado, né? Inclusive com alguns vieses de censura, de limitação ao pensamento, de limitação à expressão, e isso me preocupa, me incomoda bastante. E não só com relação a esses limitadores, mas também com relação ao repasse de verbas, porque o orçamento da Secretaria Municipal, ele é muito pequeno, né? Então, nós sempre contamos com o apoio das secretarias de Estado e da secretaria, que não é mais uma secretaria, né? Não é mais um ministério, é apenas uma secretaria hoje, que é a de Cultura, em nível federal. Então, até a queda desse status de ser um Ministério da Cultura para ser uma secretaria, nos preocupa muito, porque isso implica em quanto repasse de verba será encaminhado, né? E a cultura e a arte, especialmente em tempos tão bicudos como esses que vivemos hoje, né? De pandemia, de isolamento, de brutalização, de muita morte, de banalização da morte, de banalização da vida, são essenciais. E falando bem dessa questão da implementação de projetos, né? Nessa semana está acontecendo o Festival Cultura em Casa Mogi, que é idealizado pela Secretaria, né, a qual você coordena. E a gente queria saber se você acredita que com o distanciamento social, os projetos e movimentos culturais eles estão passando por muitas mudanças, né? E quais são as maiores dificuldades de adaptar os projetos culturais para o meio virtual? Eu creio que a maior dificuldade
é, de fato, estabelecer que o meio virtual, ele não é, hoje, um meio absolutamente democrático, né? Por mais que nós digamos, o mundo digital democratizou os saberes e democratizou espaços e ampliou discussões. Sim, por exemplo, nós vemos lá no Leia Mais Mulheres, nós temos uma menina que discute quase todos os meses conosco, a Claudineia, que ela está fazendo pós-doutorado e ela mora nos Estados Unidos e ela discute conosco. Né? Tem um outro coletivo que eu coordeno, que é o Núcleo de Estudos Memórias da Ditadura. Nós temos uma das pesquisadoras de lá que era de Santa Catarina, então ela já era de longe, né? Mas estava conosco a cada 15 dias nas discussões, nas demandas de pesquisa, de escrita, e que mudou-se para terminar o doutorado na Alemanha. E que, a despeito do fuso horário, ela consegue estar conosco. Mas volto na minha fala, sou uma mulher privilegiada, que tem um emprego público, né? Estou há 28 anos no emprego público, como profissional de carreira, que já prestei 3 concursos, mas sou uma mulher branca, né? Sou filha única, sou uma mulher de uma trajetória privilegiada. E quantas pessoas dentro do nosso município têm uma condição de ter uma internet realmente estável para poder consumir dados assistindo o festival? Entende? Mesmo dentro do grupo dos artistas, a gente percebe uma grande diferença na qualidade e na instabilidade das apresentações em decorrência do grupo ao qual eles pertencem. Por exemplo, a gente teve uma batalha de MCs que foi sensacional, mas que em muitos momentos a gente teve uma queda na qualidade da transmissão. Porque esses dados custam muito caro ainda no Brasil. O tráfego de dados ainda é um privilégio no Brasil. Né? Então, eu entendo que a cultura e a arte como direito humano, porque ela foi declarada dentro da Declaração dos Direitos como um elemento crucial a ser garantido ao ser humano, assim como o direito da segurança alimentar, o direito à vida, o acesso à cultura e arte também são direitos fundamentais do ser humano. Então, eu não deveria estar proporcionando algo que fosse limitante. Eu deveria estar em condições de proporcionar algo que fosse atender a todos e todas. Mas, neste momento, pela falta de condição sanitária, nós precisamos desse distanciamento. E a Secretaria de Cultura, assim como a Secretaria de Esportes, são as que mais impacto tiveram nas suas atividades, porque elas precisam de circulação de pessoas e elas precisam de aglomeração de público. Né? Então, a viabilidade é essa adaptação. Penso que os artistas, Ana Maísa, já estão bastante aptos a usar as plataformas e do ano passado para cá já foram extremamente habilidosos em se reinventar. São mestres nessa área, não é? Quem lida com cultura e arte é mestre na criação de novos modelos, de novas pautas, mas não é o suficiente, entende? O recurso econômico ainda é o elemento limitante. Bom, e acreditamos que cultura e arte são coisas essenciais para a sociedade. Confiando no desenvolvimento que um projeto cultural pode trazer para todos nós, você poderia indicar algum projeto voltado para jovens e adolescentes? Projeto. Bom, lógico que eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Eu indicaria a vocês o Café Literário. Café Literário é um coletivo que eu criei há quase 6 anos atrás, a partir de um grupo de amigos, e que cresceu muito. Nós temos encontros mensais e lá nós discutimos obras que foram previamente indicadas. Então, nós temos um cronograma de leituras, com 12 leituras para o ano, e as pessoas se engajam de acordo ou com o livro, ou com o autor, ou com a sua disponibilidade para aquele mês. E o mais interessante é
que na discussão nós não discutimos apenas o livro, então não se trata de falar do que está escrito lá dentro, mas se trata de falar das metáforas e da intertextualidade disso com a nossa vida, com outras obras. Nós abordamos muito a correlação entre essa obra literária e séries de TV, e filmes, e músicas, e outras citações possíveis, e isso no nosso dia a dia, como pode ser atualizado, né? Então, por exemplo, a gente vai discutir nesse mês uma obra que foi uma indicação minha, inclusive, de um autor italiano, que se chama O Leopardo. É a obra mais importante, mais significativa, mais famosa deste autor. E, com certeza, essa obra ela tem reverberações incríveis, mas ela foi escrita no século XIX. Desculpem, ela foi escrita no século XX, meados do século XX, e ela versa sobre o século XIX. Então, assim, como uma obra que versa sobre o século XIX, mas que foi escrita no começo do século XX, lá meados do século XX, ela impacta a nossa vida hoje. O que disso pode ser transposto para a nossa realidade hoje? Essa é uma discussão sempre muito forte nas rodas do Café Literário. E por isso ele é uma indicação principalmente para jovens, porque precisamos de jovens leitores, de críticos leitores. Legal. Kellen, a gente viu a live que você fez no Facebook sobre ditadura, né? E aí agora a gente queria voltar um pouco na questão histórica, visto que no dia 31 de março nós marcamos 57 anos desde o golpe militar, né, de 1964, e gostaríamos que a senhora falasse um pouco da importância da cultura como forma de protesto e emancipação, para que nós possamos nos conscientizar e evitar que aquele período de extrema repressão e violência retorne. Eu acho que o primeiro ponto, Thiago, é o conhecimento histórico. É importante conhecer o que de fato aconteceu. E aí a arte nos favorece muito para esse conhecimento histórico. É lógico que boa parte dos registros estará dentro dos livros que são mais técnicos, que são livros de historiadores mesmo. Mas há muitos bons livros escritos por jornalistas que têm uma linguagem muito, muito interessante. Existe um livro, por exemplo, que se chama Cova 302, que trata de um preso político desaparecido e onde ele foi parar, né? E a jornalista se chama Daniela Arbex, ela escreveu também O Holocausto Brasileiro. Ela tem uma fluência de escrita incrível, uma linguagem muito fluida. E ela vai dentro de um processo investigativo. E ela levanta todos os documentos até que ela chega a apontar o que de fato teria acontecido com esse ex-combatente. Bom, enfim, há um outro também que se chama Sem Vestígios. Esse Sem Vestígios também é escrito por uma jornalista carioca, Thaís, não me lembro o sobrenome dela, mas posso verificar para vocês. E ela reconstrói a guerrilha do Araguaia a partir de entrevistas que ela fez com uma pessoa que foi do Exército Brasileiro, foi um torturador e etc. Mas não está só dentro dos livros, e essa é a grande facilidade da arte. Nós temos excelentes filmes que retratam esse momento, não só como um momento histórico, mas principalmente como dado de realidade, fatos do cotidiano. Mostra que pessoas que eram pessoas comuns sofreram muito. Então a gente tem desde filmes que foram da década de 70 mesmo, então estavam sendo construídos dentro do período do golpe militar ainda, porque a gente teve o encerramento ou o abrandamento dele para a fase da transição, da redemocratização do país em 85, mas a gente tem filmes muito atuais que foram também produzidos para isso. E eu destacaria dentro desses filmes muito atuais, um filme que me impressionou muito, muito positivamente, que é O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Incrível, né? Que conta pela ótica de uma criança.
que os pais estavam sendo perseguidos e, portanto, fugiram e deixaram essa criança com um vizinho. E aí você entende um pouco de qual eram aquelas agruras. Mas tem tantos outros, tem muitos outros. E tem algo muito, muito importante na arte de resistência desse período, para além dos filmes, para além dos livros, que são as músicas. As músicas de Chico Buarque, de Caetano Veloso, de Maria Bethânia e de toda a MPB ao longo desse período, entre os anos 70 e 80, que construíram, assim, músicas incríveis que foram censuradas e que tiveram que usar da mais alta capacidade metafórica desses artistas para construir novos cenários. E eu diria que aí já é uma indicação mesmo minha, por ter marcado a minha geração adolescente, o rock dos anos 80 e 90, brasileiro, construído especialmente no eixo de Brasília, Rio, São Paulo, foi essencial para a minha formação política, para a minha capacidade de entender tudo que acontecia, né? Existem grandes músicas do Legião Urbana, do Capital Inicial, Plebe Rude, enfim, que contam muito sobre esse período. Bom, infelizmente, né, muito infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast e gostaríamos de saber se você tem algo que gostaria de acrescentar ou falar para as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, primeiro queria agradecer imensamente. Foi quase uma hora, né, de conversa, mas nem parece. E a gente poderia ficar muito mais. Mas eu diria às pessoas que, primeiro, não desistam do nosso país. Eu acho que isso é fundamental. Segundo, eu acho que as pessoas precisam de mais sensibilidade, e essa sensibilidade ela só vem através da arte. Escolha a sua linguagem, seja ela qual for, mas apaixone-se pela arte. Entenda a cultura do país onde você nasceu e a de outros países também, porque é importante a gente entender como as pessoas construíram as suas trajetórias, para que a gente possa pensar em trajetórias melhores para nós também. E por último, queria deixar uma frase de um autor que eu amo com todas as forças e que ama o Brasil desesperadamente, embora ele seja português, mas todas as vezes que ele vem para cá, ele diz que ele não quer mais voltar, né? Pela oportunidade da cultura, pela arte, pela educação, pelo ensino, nós podemos beirar a felicidade. É isso que eu acredito. Essa frase é do Walter Hugo Mãe, um jovem escritor português que ninguém pode morrer sem ter lido. Ele foi elogiado pelo grande amor da minha vida, que é o José Saramago. Então, uma pessoa que recebeu um elogio de José Saramago merece ser lido. Bom, então chegamos ao final do nosso podcast e gostaríamos de te agradecer, Kelly, por ter aceitado o nosso convite, compartilhado um pouco da sua experiência, trajetória, seus conhecimentos. Muito obrigada. E agradecemos também a você que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de nos seguir em nossas plataformas de áudio, nas redes sociais e no YouTube. Basta pesquisar por IFSPcast. É isso, até o próximo episódio. Tchau!